Os bispos eméritos da República Tcheca e da Eslováquia estão conscientes da profunda crise em matéria de fé e moral, bem como do fato de que o atual Papa Francisco incorreu no anátema de Deus ao quebrar as normas mais fundamentais sobre as quais a Igreja se sustenta ou cai. Assim sendo, a responsabilidade territorial da Igreja é automaticamente transferida para o Colégio Episcopal Ortodoxo. Durante o mês de outubro, realizar-se-á, no Vaticano, a Assembleia Mundial do Caminho Sinodal. As suas intenções ocultas já foram tornadas públicas, a saber, que não se trata de restaurar a Igreja a partir de dentro, mas de interferir na fé e na moral. Nós, os bispos católicos ortodoxos, não podemos concordar de forma alguma com o caminho revolucionário de Bergoglio, que leva paulatinamente à autodestruição da Igreja. Estamos plenamente conscientes de que, até que a situação se estabilize, nós, o Colégio Episcopal Ortodoxo, temos total responsabilidade em questões de fé e moral da nossa Igreja local na República Tcheca e na Eslováquia, tanto perante Deus como perante a Igreja Mundial. Durante os primeiros anos do comunismo, no início da década de 1950, os seminários e mosteiros masculinos foram dissolvidos. Muitos padres foram presos e os bispos enfrentaram penas de prisão ou internamento. Nunca esqueceremos bispos corajosos como Joseph Beran, arcebispo de Praga, que morreu no exílio, Joseph Matocha, arcebispo de Olomouc, que morreu em prisão domiciliária. Os bispos eslovacos Pavol Godík e Jan Wojciech e outros que foram presos e morreram como mártires. De certo ponto de vista, encontramo-nos agora numa situação ainda mais difícil, porque o abuso da mais alta autoridade eclesiástica produz um caos interno no próprio coração da Igreja. Além disso, no passado, os bispos contavam com o apoio leal de literalmente todo o povo católico. Nós e os nossos fiéis, que percebemos a necessidade da verdadeira fé, estamos expostos à pressão do espírito deste mundo, a partir de fora, e, a partir de dentro, à pressão daqueles que querem introduzir outra doutrina e outro espírito. Da mesma forma, o arcebispo São Metódio e o bispo mártir Santo Adalberto enfrentaram a pressão do paganismo e o abuso do poder eclesiástico. Que os dois, assim como os nossos outros santos padroeiros nacionais, sejam nossos poderosos intercessores nestes tempos cruciais em que Deus nos colocou. Em primeiro lugar, queremos arrepender-nos dos erros com que fizemos muitas pessoas tropeçarem. Trata-se da recente e infeliz propaganda da vacinação experimental. Referimos-nos hipocritamente a Francisco em vez de a especialistas íntegros e qualificados. Quão lamentável foi a sua visita à Eslováquia, ligada à condição de que os fiéis participantes fossem inoculados com esta vacina perigosa. Estamos também conscientes da necessidade de nos arrependermos dos manipuladores centros de vacinação nas casas paroquiais da Eslováquia. Muitos morreram como resultado desta vacinação. Queremos aprender com estes erros e nos arrependemos sinceramente.
Além disso, a razão do nosso arrependimento é a promoção do caminho sinodal e o vergonhoso acontecimento de fevereiro em Praga relacionado com ele. Tratava-se de promover a legalização do pecado da sodomia. O pseudo-bispo alemão Betzing, principal promotor dessa rebelião contra a lei de Deus, como alguns outros, fez um discurso que foi aplaudido de pé. Cometeu-se o pecado do abuso da autoridade episcopal e os pequenos ficaram escandalizados. Agora, nos separamos publicamente deste caminho sinodal LGBTQ. Alguns padres, que foram punidos injustamente, compararam a Conferência Episcopal Tcheca à STB, Polícia Secreta da antiga Tchecoslováquia. Acreditamos que isto é um pouco exagerado. No entanto, não há como negar o fato de que tanto a Conferência Episcopal Tcheca como a Eslovaca não usaram a sua autoridade episcopal para defender a fé e a moral, e muitas vezes paralisaram a obra de Deus. Por outro lado, temos o prazer de mencionar que este ano a Conferência Episcopal Tcheca defendeu publicamente as famílias e as crianças. Como resultado, o governo tcheco rejeitou a Convenção de Istambul. Queridos padres e fiéis, estamos perante a Assembleia Mundial do Caminho Sinodal no Vaticano, que se celebrará no mês de outubro, mês dedicado ao Santo Rosário. Além dos esforços para legalizar o caminho suicida alemão e apresentá-lo como modelo, o programa incluirá também um debate sobre o celibato que visa a promover a ordenação das mulheres ao diaconado e, consequentemente, ao sacerdócio. No âmbito da chamada sinodalidade, os alemães pretendem eximir os bispos da sua responsabilidade pela Igreja e transferi-la para o chamado Conselho Sinodal. Os leigos, de fato, sodomitas e lésbicas, assumirão a autoridade, inclusive em questão de fé e moral. Francisco já concedeu autorização aos bispos belgas para abençoarem os casamentos LGBTQ, o que implica até casar pessoas com animais, como os chamados casais queer. Isso é uma verdadeira loucura. A Assembleia Vaticana também discutirá mudanças na liturgia, baseadas no modelo dos bispos mexicanos ou no modelo amazônico. O cardeal Brandmüller pronunciou-se sobre os documentos do Sínodo para a Amazônia, dizendo que não se tratava apenas de apostasia, mas também de estupidez. A introdução do espírito do paganismo através das funções dos chamados incensor e principal, bem como através das danças pagãs, beira a invalidade da consagração na missa. O caminho da ordenação de diaconisas e sacerdotisas e da adoção de elementos pagãos leva à perda da identidade sacerdotal e à perda deste sacramento como tal. Portanto, respondemos de antemão a possíveis perguntas. No que diz respeito à implementação dessas mudanças, nós, os bispos da República Tcheca e da Eslováquia, não podemos, em caso algum, permitir que alguns padres irracionais as ponham em prática. Por outro lado, anunciamos a possibilidade de escolher entre celebrar a tradicional missa tridentina ou a missa de Paulo VI. Tampouco impedimos o sacerdote, se considerar oportuno, de virar o altar para poder ficar de frente para ele e oficiar a missa de frente para o sacrário, e não de costas para ele. Para viver mais profundamente o mistério da consagração, recomendamos um breve momento de silêncio antes e depois da consagração.
Damos também a oportunidade, em vez de recitar as orações em voz alta após a consagração, de cantar uma antífona ou um hino eclesiástico, como se praticava na missa em latim. Enquanto isso, o padre pronuncia essas orações em voz baixa. Quanto às atividades de oração dos fiéis durante o mês de outubro, recomendamos a iniciativa de oração denominada Jericó. Em essência, trata-se de marchar ao redor das praças das cidades locais, distritais, departamentais e capitais nos domingos 8, 15, 22 e 29 de outubro, 6 vezes em silêncio e a 7ª vez cantando uma canção, eventualmente acompanhada por instrumentos musicais, baseando-se na inspiração bíblica para uma fé viva. Josué 6. A intenção é derrubar os muros espirituais que impedem a restauração da Igreja e da nação. Que os padres se encarreguem da atividade de organização juntamente com os leigos fervorosos. Ao longo do mês, recomendamos também que os fiéis fervorosos rezem as 15 dezenas do Rosário para o verdadeiro renascimento da Igreja.